Vai valer a pena, com certeza. Isso tem muito a ver com o assunto que a gente vai estar falando hoje à noite, enquanto nós voltamos para a nossa série de mensagens, chamado A Fé no Dia a Dia. Lembrando que essa série é baseada no livro de Tiago. E para mim, eu não sei para você, mas para mim tem sido uma jornada fantástica. Ao meditar nas diversas verdades que o Tiago revela para nós por meio desse livro. Mas eu também admito que, enquanto tem sido fantástico, também tem sido um processo meio doloroso. Por quê? Porque realmente o Tiago, ele confronta diversas atitudes e posturas e conduta e práticas pecaminosas que muitos cristãos acabam tendo no seu dia a dia. Então, para alguns pode ser que foi fantástico, tem sido fantástico essa série, ler o livro de Tiago. Para outros, talvez a sua experiência ao ler Tiago tem sido um pouco mais parecido com a experiência desse rapaz aqui nesse vídeo. Dá uma olhada aqui. Olha só, na verdade, depois de algumas pregações dessa série, alguns irmãos vieram e falaram: ó, para mim parece que essa série é tapa na cara. Eu saio daqui com a cara inchada assim, de tanto que o Espírito Santo vai confrontando a gente por meio da palavra. Só não podemos guardar a Bíblia e falar: não quero mais, tá? Isso é necessário para nós, é um remédio, necessitamos de tudo isso. Esse livro realmente é um livro extremamente prático, um livro que nos ajuda a entender que a nossa fé não é apenas algo que declaramos com a nossa boca. A fé cristã não é algo que apenas afirmamos a possuir. É algo que deve ser e precisa ser vivido todos os dias. Não somente nos domingos, não somente nas quartas aqui na igreja. O que nós declaramos acreditar deve ser evidente constantemente, todos os dias, por meio das nossas palavras, por meio das nossas ações e reações e decisões e atitudes. Nós somos chamados a crer e assim então provar o que cremos por meio do nosso estilo de vida no dia a dia. Aí eu pergunto para você nessa noite: será que você pode dizer honestamente que você tem feito todo o esforço para realmente viver aquilo que você confessa acreditar? Será que aquilo que você afirma a crer realmente é manifestado através da sua postura e conduta no dia a dia? Hoje à noite nós vamos finalizar capítulo 4. Estamos chegando no final desse capítulo. Semana que vem vamos partir para o último capítulo dessa série, desse livro. E o que nós temos visto nesse capítulo até agora, capítulo 4, eu vou pedir para o Anderson tirar um pouquinho do retorno para mim, tá? Por favor. O que nós temos visto nesse capítulo é o Tiago lidando com o problema de orgulho, do pecado de orgulho dentro do coração do cristão. E talvez o versículo chave é Tiago 4, versículo 6, dá uma olhada lá comigo. Tiago capítulo 4, versículo 6, talvez o versículo chave desse capítulo, ele fala assim: mas ele, falando do Senhor, nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O Tiago nesse capítulo, ele revela as diversas formas com que o pecado do orgulho se manifesta nas nossas vidas. Ele escrevendo para esses cristãos, no começo do capítulo ele descreve como o orgulho no coração deles tinha levado eles a viverem contendas e conflitos uns com os outros. Como aquele mesmo orgulho levou eles a cobiçar coisas que não deveriam cobiçar, a pedir coisas de Deus que não deveriam pedir porque estavam pedindo com motivos errados, a
se tornar amigos do mundo e assim se tornando inimigos de Deus. Era o orgulho que tinha levado eles a falar mal um dos outros constantemente. Era o orgulho que levava eles a julgar de forma injusta o seu próximo, arrogantemente se colocando como juiz sobre os seus irmãos, uma posição que pertence somente ao Senhor. E antes da gente já partir para o trecho que vai ser o foco da mensagem hoje, eu quero relembrar você, enquanto eu lembro disso para a minha vida. Se eu vivo em conflito constante e contendas com o meu próximo, seja irmão da igreja, seja esposa, filhos, pais, irmãos, se eu vivo em contendas, em conflitos, estou vivendo de forma orgulhosa. Se eu vivo cobiçando as coisas do mundo e me tornando amigo do mundo, estou agindo de forma orgulhosa. Se eu vivo falando mal dos outros e criticando o meu próximo e julgando as pessoas, eu sou uma pessoa orgulhosa. E lembra, Deus se opõe aos orgulhosos, e Ele concede graça somente para os humildes. E nós necessitamos desesperadamente da graça de Deus. Então, se você perceber na sua vida esses aspectos, esses pecados sendo manifestados com uma certa frequência, o problema é um problema de coração. É o orgulho que tem que ser totalmente tirado da sua vida, para que possamos receber a graça do Senhor. E o Tiago finaliza esse capítulo destacando mais uma forma com que o orgulho se manifesta na vida de muitos cristãos. Olha lá comigo em Tiago capítulo 4, nós vamos ler de versículos 13 a 17. Tiago capítulo 4, versículos 13 até o final desse capítulo. Ele fala: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, enquanto nós abrimos agora as Escrituras e meditamos nessa passagem aqui de Tiago, eu peço mais uma vez que Teu Espírito Santo venha a conversar conosco, venha tocar os nossos corações. Pai, se há algo que precisamos mudar em relação a isso que nós estamos lendo, que o Senhor venha a nos mostrar, revele essas coisas para as nossas vidas, e nos dar a capacidade e a graça para poder realmente fazer as mudanças necessárias, para que possamos estar alinhados com a Tua Palavra e a Tua vontade. Eu peço isso mais uma vez em nome de Jesus, amém. Volta comigo no versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Um pouco de contexto aqui. Nos tempos antigos, era muito comum os comerciantes judeus viajarem de cidade em cidade, transportando suas mercadorias nas costas de camelos. Só que antes que eles partiam para essa jornada, eles juntavam os seus parceiros e sentavam juntos e tramavam planos, e conversava sobre quais cidades eles iriam visitar, quanto tempo iriam ficar em cada cidade, quais tipos de negócios que eles iriam fazer. E depois de ter pensado em tudo isso, os seus planos, o futuro, o que eles queriam ganhar, eles montavam toda a sua mercadoria nos camelos,
deixava sua família e a sua cidade, ficava um bom tempo fora, buscando ganhar o seu dinheiro. E o Tiago aqui, ele expõe o orgulho dessas pessoas, apontando para o fato que eles estavam vivendo as suas vidas como se eles estivessem no controle total da sua vida e dos seus futuros. Como se os planos que eles tinham tramado, o que iria acontecer mais para frente, dependesse exclusivamente neles. Basicamente era uma mentalidade que dizia: Senhor do universo, Deus todo-poderoso e soberano, no controle de todas as coisas, dá licença rapidinho, eu sei o que eu quero dessa vida, eu sei os meus planos, os meus sonhos, os meus objetivos, e eu vou conquistar essas coisas, e eu vou fazer isso pela força do meu braço. O Tiago queria que eles enxergassem que esse espírito de autossuficiência é o orgulho total. Ao tramar esses planos baseados somente nos seus próprios desejos, sem considerar a vontade de Deus para as suas vidas. E note que os comerciantes não falavam: olha, nós iremos para essa cidade ou aquela, e faremos isso ou aquilo para a honra e a glória de Deus. Não. Deus não era, nem sequer era mencionado nos seus planos. Mas a verdade é que o Tiago utiliza os comerciantes apenas como um exemplo, para nos ajudar a entender que tipo de mentalidade orgulhosa muitos de nós temos em relação a essa vida e o futuro que nos espera. É uma mentalidade orgulhosa que leva muitos cristãos a viver as suas vidas no dia a dia, baseado nas suas próprias ambições e desejos e interesses, sem sequer considerar Deus e a vontade de Deus nos seus planos. Muitos fazem planos para o seu dia a dia, tanto planos grandes ou pequenos, sem envolver Deus. Planos para fazer o que eles acham ser melhor para as suas próprias vidas. Planos para fazer a sua vida mais próspera, mais feliz, mais confortável, mais bem-sucedido. E acaba agindo por cima desses planos, sem em nenhum momento parar primeiro para consultar o Senhor. Sem chegar diante do Senhor humildemente, falando: Senhor, eu preciso da sua direção. Senhor, eu estou pensando nisso, em fazer isso ou aquilo, me dê sabedoria. Pai, revela para mim qual é a sua vontade para a minha vida nessa situação. Tantos estão vivendo os seus dias, tramando planos, sem parar para perguntar: será que as decisões que eu estou tomando realmente estão alinhados com a palavra de Deus? Realmente estão dentro da vontade de Deus para a minha vida? Ao invés disso, muitos que se chamam de cristãos simplesmente acordam cada dia, enfrentam o dia, avançam em frente, correndo atrás dos seus interesses e os seus desejos, como se eles não dependessem em ninguém e em nada. Só que depois de tramar os seus próprios planos, pela sua própria vontade, buscando os seus próprios interesses, sem consultar o Senhor, depois de fazer tudo isso, eles esperam que o Senhor venha atrás e faça prosperar tudo isso. Deus, aqui eu já montei os meus planos, está tudo aqui bonitinho, eu sei o que eu quero, eu sei de onde eu quero chegar, eu sei o que vai acontecer no futuro se eu tomar esses passos. Agora, Senhor, me abençoa. Senhor, faz isso tudo que eu tenho pensado, que eu tenho planejado, sem te consultar, faz tudo isso acontecer e dá certo. Isso é orgulho, é arrogância. É basicamente por meio da sua postura e atitude dizer: Senhor, deixa comigo, está tudo aqui, está tudo no papel.
Já administrei tudo, já vi as contas, já está tudo bonitinho, eu sei o que eu quero fazer. Se eu precisar de alguma coisa, eu te dou um toque. Esse tipo de mentalidade, sem falar isso, é falado, é manifestado por meio das nossas atitudes muitas vezes. Quantos hoje tomam decisões significativas que impactam não somente a sua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor? Decisões que acabam afetando o relacionamento com Deus e o relacionamento com outras pessoas, não baseado em princípios e valores bíblicos, não baseado em uma convicção de que aquilo realmente é a vontade de Deus para a sua vida, não baseado na preocupação que aquilo vai agradar o Senhor ou não, não baseado no desejo de honrar e glorificar o Senhor, mas somente baseado na sua própria vontade, naquilo que Ele acha melhor. Tantos hoje estão tão focados naquilo que eles querem, nos seus desejos, em ganhar dinheiro, adquirir mais bens materiais, tão focado no sucesso, na prosperidade, no prazer, no conforto, nas coisas deste mundo, que acaba negligenciando totalmente o Senhor no seu dia a dia. Mas se sofrer as consequências, pelas decisões que tomam, se sofrem consequências negativas, por seguir um plano que montou, que planejou, sem consultar a Deus, a tendência é de reclamar, e murmurar, e questionar o Senhor, como se Ele é culpado da nossa situação difícil, que nós mesmos criamos. Enquanto eu estava meditando nisso, veio para mim, caiu a ficha assim, de forma tão clara. Nós como cristãos, nós chamamos o ser mais poderoso, e mais inteligente, e mais sábio que existe, como Pai. Chamamos esse Deus do universo, Pai. Nós temos dentro de nós, um conselheiro divino, o Espírito Santo, que está ali, que está atento, que está disposto, que está disponível a nos direcionar, a nos guiar. Nós temos tudo isso ao nosso alcance, porém, não buscamos o conselho do conselheiro, não aproveitamos a sabedoria do ser mais sábio que existe, não buscamos a saber o que Ele acha melhor para as nossas vidas. Então Tiago fala: ouçam agora todos vocês que estão fazendo os seus grandes planos, todos vocês focados naquilo que você quer fazer, para fazer a sua vida melhor, todos vocês que estão correndo para lá e para cá, buscando mais felicidade, mais conforto, mais prazer, mais paz, mais sucesso, todos vocês que acordam todos os dias, já pensando nos seus objetivos e os seus interesses, e dedicam todo o seu tempo, e energia, e atenção, e recursos, para alcançar esses objetivos, sem sequer buscar a face de Deus. Ouçam agora, eu tenho um segredo para te contar. Versículo 14: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago aqui nos dá uma dose de realidade aqui. Ele quer que nós entendamos e lembramos da realidade, do que é realmente essa vida, o que é ser um ser humano aqui nessa terra. Ele quer que a gente pare e pense um pouco sobre o porquê de tudo isso. Por que nós gastamos tanto tempo montando esses planos, e focado no futuro, sendo que o futuro é algo tão incerto? Por que nós buscamos a nossa própria vontade acima da vontade de Deus,
para essa vida, sendo que nem sabemos se vamos estar aqui vivos amanhã? Por que nós apostamos tanto tempo e energia e dedicação na nossa própria vontade, sendo que essa vida é totalmente fora do nosso controle? Não há uma pessoa aqui que pode acrescentar um segundo para a sua vida. Nenhum de nós temos controle sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Só que nós, seres humanos, por causa do orgulho, nós temos essa tendência de crer e acreditar que nós realmente estamos no controle. Como se nós vamos viver para sempre. E mesmo sabendo que um dia nós vamos morrer, porque é assim que acontece, todo mundo vai morrer um dia. Mesmo sabendo isso de forma intelectual, parece que não se torna uma realidade no dia a dia. E a gente vive como se amanhã é 100% garantido, e depois do amanhã, no próximo dia também vai estar ali, e depois do outro dia também, e na outra semana, e no outro mês, e no outro ano, e nós vamos viver para sempre. Ou pelo menos daqui 50, 60, 70 anos. Tem tempo, tem muito tempo ainda nessa vida. Então eu tenho tempo de buscar aquilo que eu acho melhor. Por causa dessa mentalidade, muitos acabam vivendo o hoje somente para si, pensando que tem tempo no futuro para viver somente para ele. Eu vou cuidar das minhas coisas, correr atrás das coisas que eu quero para essa vida, porque tem tempo depois. Depois eu vou me firmar mais com Deus. Depois eu vou começar a levar mais a sério a minha vida com o Senhor. Mais para frente, agora tem coisas urgentes, coisas que eu quero, interesses que precisam ser alcançados. O grande problema é que muitos sabem o bem que devem fazer hoje. Muitos sabem da sua necessidade de se arrepender e se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador hoje. Muitos sabem que devem ser mais fiel, mais dedicado, mais devoto hoje. Muitos sabem que devem abrir mão de certos pecados na sua vida hoje. Muitos sabem que devem buscar a cultivar um relacionamento verdadeiro e constante e diário com Jesus Cristo hoje, mas não fazem o bem que sabe que devem fazer hoje, porque pensa, o amanhã vai estar ali, eu tenho tempo para fazer o bem que eu sei, e por isso que no versículo 17, o Tiago fala, pensam nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que é a sua vida, ele fala. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa é a realidade sobre a nossa vida. O ano passado eu estava subindo para São Paulo, lá para Guarulhos, para buscar alguém do aeroporto. Nem lembro quem que eu estava buscando, mas eu lembro que naquela época, acho que era uma terça-feira, e eu ia pregar naquele próximo domingo. E eu estava lá pensando, o que eu vou pregar? Não sei ainda qual vai ser o assunto, mas esse trecho de Tiago veio à minha mente. Eu pensei, vou orar sobre isso, eu acho que talvez é isso que Deus está colocando no meu coração. Então, na viagem para lá, eu estava o tempo todo meditando nessa passagem e pensando sobre essa frase que o Tiago fala, comparando a nossa vida como neblina. E quando eu cheguei no topo da serra, foi incrível que justamente enquanto eu pensava sobre essas coisas, eu subi lá e lá em cima tinha toda aquela neblina, bem densa assim. E enquanto eu ia clareando, a neblina ia dissipando, pouco a pouco. E eu pensando, cara, que incrível, olha só, tudo isso alinhando, encaixando. E eu pensando, a nossa vida realmente é assim, né?
Parece tão real, tão denso, tá ali na nossa frente. E de repente, pouco tempo depois, já não está mais ali. E literalmente uns 15 minutos para frente, quando eu peguei a estrada, eu cheguei num trânsito, e eu fui parar ali, e eu percebi luzes de uma ambulância para frente. E enquanto os carros iam passar, eu chegava mais perto, eu reparei num carro que tinha capotado. O carro estava totalmente virado assim, feio o negócio. E eu falei, cara, a vida é assim. A pessoa dirigindo o carro, acordou naquele dia como um dia normal, um dia comum. Ele tinha os seus planos, ele tinha os seus objetivos, ele sabia aonde ia. Provavelmente se imaginava chegando no lugar e como seria, e com quem ele iria falar, e as decisões que ele iria tomar. Talvez indo para o trabalho, pensando, então, chegando lá no trabalho, vou fazer isso, assim, assim, assado. E de repente, como neblina, a vida pode dissipar, de um momento para o outro. Essa é a realidade que nós vivemos neste mundo. Não deixa para amanhã aquilo que você sabe que precisa fazer hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Quantos cristãos hoje pensam que tem tempo para focar em si primeiro, depois vão focar no Senhor? Estão, na verdade, arriscando a sua própria eternidade. Eu quero ler rapidamente um trecho de um livro chamado Louco Amor. Não sei se você já leu, recomendo. Louco Amor, o autor é Francis Chan. No capítulo 2 desse livro, ele meditando sobre esse conceito, e no trecho que estamos meditando hoje, ele fala o seguinte: você poderia morrer antes de terminar de ler esse capítulo. Eu mesmo poderia morrer durante sua leitura, ainda hoje, a qualquer momento. É fácil pensar no dia de hoje como um dia qualquer, um dia comum, no qual você passa pela vida se preocupando apenas com sua lista de afazeres, ocupando-se com os compromissos agendados, concentrando-se apenas na família e pensando em seus desejos e suas necessidades. Em um dia comum, vivemos em função de nós mesmos. Em um dia comum, não damos tanta atenção a Deus. Em um dia comum, esquecemos que a nossa vida é, na verdade, como um vapor. Contudo, não há nada de normal no dia de hoje. Comece pensando em todas as coisas que precisam funcionar direitinho, apenas para a sua sobrevivência. Por exemplo, os seus rins. As únicas pessoas que realmente pensam a respeito dos rins são aqueles que enfrentam problemas renais. A maioria de nós não se preocupa muito com os rins, com o fígado, com os pulmões e outros órgãos internos dos quais dependemos para continuar a viver. E que tal dirigir pela estrada a 80 km por hora, passando a poucos metros ou centímetros de distância dos carros que trafegam em direção oposta e na mesma velocidade? Bastaria apenas um movimento errado de braço de um desses motoristas para matar você. Não acho que seja um pensamento mórbido, mas uma realidade. É uma loucura pensar que o dia de hoje é um dia normal, no qual podemos fazer o que bem entendemos. E aí ele cita Tiago 4, versículos 13 e 14. Nós precisamos viver lembrando dessa realidade. Mas é errado planejar para o futuro? É errado você pensar mais para frente, montar um plano de ação? Não necessariamente. Mas depende. Se você está deixando de fazer o bem hoje, planejando o seu futuro,
e só pensando no seu futuro e negligenciando o bem que deve fazer hoje, está errado. Se ao montar os seus planos, Deus não estiver integralmente, totalmente envolvido, está errado. Se nós não consultamos a sabedoria e a direção e a vontade de Deus ao fazer os nossos planos, estamos errados. Versículo 15, ele fala: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É assim que nós devemos viver essa vida. É com essa perspectiva que o Tiago revela aqui, essa mentalidade sobre essa vida e esse futuro. Se o Senhor quiser, se for de acordo com a vontade dEle, faremos isso ou aquilo. Mas essa perspectiva tem tudo a ver com humildade. Tem tudo a ver com humildade. Humildade em reconhecer que cada respiro, cada batimento cardíaco é somente possível porque esse Deus está ativamente e deliberadamente sustentando a sua vida. Então, ao invés de decidir o que você quer dessa vida, o que você quer fazer, quando e como você quer fazer isso ou aquilo, na perspectiva deve fazer: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Quando que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu faça isso ou aquilo? Porque no final das contas é somente Ele que está no controle. É somente Ele que conhece o futuro. Então, antes de fazer qualquer plano, seja grandes, seja as coisas pequenas do dia a dia, considera o Senhor, consulte Ele em oração, busca a direção por meio da palavra, envolva Deus em tudo que você faz no seu dia a dia, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Cada dia acorda e se submete a Ele, ao único que tem poder sobre a vida e sobre a morte, aquele que sustenta todas as coisas. Eu quero concluir lendo os versículos 16 e 17, onde o Tiago fala: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Essa postura, essa mentalidade é maligna. E precisamos identificar isso, se tem isso em nossas vidas. Se nós reconhecemos que vivemos o nosso dia a dia, indo para lá e para cá e fazendo isso e aquilo, e Deus não está intimamente envolvido nisso, isso é maligno. Isso não vem de Deus. Versículo 17, pensem nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quantas vezes nós gastamos tempo vivendo por algo que é tão incerto, que perdemos oportunidades de fazer o bem, de fazer grandes coisas para Deus hoje. Lembrando, a realidade é que você não sabe quando vai ser o seu último dia. Não espere até amanhã para fazer o bem que você sabe que deve fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Enquanto a equipe vem para o palco, no dia do julgamento, creio eu que vai ter muitas pessoas que vão falar: Senhor, espera aí, é que eu pensei que eu ia ter mais tempo, eu estava correndo atrás das coisas que eu queria dessa vida, mas eu prometo que eu estava nos planos também. O plano era, depois de cuidar das minhas coisas, de alcançar os meus objetivos, o plano era então de me submeter ao Senhor, a te conhecer melhor, a cultivar um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu pensei que eu tinha mais tempo,
Essa não vai ser um argumento que vai funcionar diante do Senhor. Porque Ele já revela para nós como é essa vida. É como um vapor, é como neblina. Está aqui por pouco tempo. E lembrando disso, deve fazer cada cristão viver a sua vida no dia a dia com uma diligência, com uma atitude de: eu estou aqui primeiramente para a vontade do Senhor. E aí Ele vai me guiando e me direcionando. E Ele vai me mostrando como vai ser o futuro para a minha vida. Irmãos, a única vida que vale a pena viver é a vida alinhada com a vontade do Senhor. É a única vida que vale a pena viver. Uma vida alinhada com os propósitos do Senhor. Você está aqui hoje à noite porque o Senhor te conhece perfeitamente. Ele conhece o seu nome, Ele conhece tudo que você tem passado até agora. Ele conhece os seus planos para o futuro. Ele conhece o teu coração. E Ele, neste momento, está sustentando a sua vida. Você está hoje vivo, respirando, somente porque Ele, deliberadamente, está sustentando a sua vida. E Ele não está fazendo isso de forma aleatória, sem saber necessariamente porquê. Não, Ele está sustentando a sua vida propositalmente, porque Ele tem um plano para a sua vida, porque Ele tem uma vontade para a sua vida, e Ele quer que você saiba que a vontade dEle é infinitamente melhor para a sua vida do que a sua própria vontade e os seus próprios planos. Então utilize hoje à noite, enquanto nós cantamos esse último louvor, esse ar que está dentro dos seus pulmões, para falar com Ele, para abrir o seu coração, para pedir para Ele realmente tomar frente da sua vida, para Ele mostrar qual é a vontade dEle para a sua vida, para Ele arrancar qualquer tipo de orgulho que talvez esteja alojado dentro do seu coração, que Ele possa quebrantar o teu coração hoje à noite. Utiliza esse ar para você cantar louvores a Ele, engrandecer o nome dEle, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida até este momento. Convido a igreja a se levantar, o altar está aberto. Tem pessoas que querem orar por você. Última coisa que eu vou falar: se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, se você nunca na sua vida teve um momento definitivo, onde você falou assim: basta, eu não quero mais viver de acordo com a minha vontade, eu quero hoje, hoje e para o resto da minha vida, eu quero viver de acordo com a vontade do Senhor. Se você neste momento sente isso no seu coração, basta você a conversar com Ele. Utiliza esse ar que está dentro de você para falar com Ele. Pede para Ele te salvar dos seus pecados. Se arrepende. Pede para Ele entrar na sua vida e te transformar e te dar uma nova vida, para que você possa conhecer a vontade que é perfeita, a vontade dEle, e que você possa realmente viver em novidade de vida. Que Deus te abençoe, enquanto nós cantamos esse último louvor.